Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, mais uma disciplina e hoje nós vamos aqui trabalhar com a disciplina Fundamentos Epistemológicos da Pedagogia, né? Então, professor mediador Edson Batista Pereira, e assim nós vamos dar início a esta aula, a este momento. Esta aula vai servir para que vocês estejam também respondendo a nossa avaliação, certo? A avaliação online. Então vamos lá. Fundamentos epistemológicos da pedagogia. Quando nós vamos começar a trabalhar essa disciplina, nós já temos que compreender o que diz a própria nomenclatura da disciplina. Fundamentos epistemológicos da pedagogia. Quando a gente fala em epistemologia, a gente já trabalha em nossa mente o conceito de teoria do conhecimento, a história, né? Os fundamentos, o início de tudo. E esse curso que nós estamos fazendo de pedagogia, a importância que ele tem para a sociedade, a importância que ele tem para o desenvolvimento do sistema educacional, nós vamos ver tudo isso dentro desta aula e das aulas posteriores. Portanto, a epistemologia ou teoria do conhecimento é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento. A epistemologia estuda a formação do conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum, a validade do saber científico, dentre outras questões. Portanto, dentro dessa epistemologia da pedagogia é onde nós vamos compreender realmente o significado desta ciência que está inserida dentro do sistema educacional, certo? Portanto, a educação como ponto de partida e de chegada dos estudos e das reflexões dos cientistas. Por que isso? Por que ponto de partida e ponto de chegada? Tudo a gente parte de algum lugar, a gente inicia de algum lugar. E nós temos que ter em mente, em foco, o nosso ponto de chegada. Só que no meio disso, entre a saída e a chegada, existe o meio. E dentro desse meio é onde a pedagogia ela se insere, dentro desse meio social, dentro deste sistema educacional ao qual nós percebemos que a pedagogia já se tornou fundamental para que o sistema educacional caminhe, certo? Então, práticas que tornam a sociedade mais capaz de resolver problemas fortalecem-na, permitindo-lhe não só sobreviver, mas fazê-lo de uma forma melhor. Novas práticas surgem tanto acidentalmente quanto propositadamente. Em outras palavras, podem surgir práticas acidentais que permitem a sobrevivência da sociedade, mas também há práticas planejadas explicitamente para promover a sobrevivência de uma sociedade. Então, esta frase, ou estas frases, elas nos faz pensar, como pedagogo, como profissional. Nós sabemos que existem erros que são possíveis de corrigir. Outros erros, dificilmente nós conseguimos fazer essa correção. Por isso, também dentro da nossa área da pedagogia, é preciso cautela, é preciso ação, reflexão e ação. É preciso estarmos conectados com o saber, com o conhecimento. Por isso, a importância do professor. O professor ele se torna o centro, nesse momento, o centro do processo, porque ele é o condutor. Na pedagogia, o professor é o condutor. É aquele educador que tem que dominar os saberes para que ele possa fazer com que o educando dê os seus primeiros passos e, consequentemente, ele se torne um cidadão comprometido também com o bem social. Em outras palavras, podemos dizer que, conforme destaca, embora práticas acidentais possam permitir a sobrevivência, as que são planejadas explicitamente para fortalecer uma dada sociedade e a própria humanidade produzem resultados mais profícuos
porque maximizam as oportunidades de sua sobrevivência, contribuindo para seu futuro. Quando nós tratamos dessa permissão para a sobrevivência, quando nós vamos falar dessas práticas planejadas, que é onde o pedagogo, ele sempre deve focar nisso, nessa prática planejada. Algo vai dar errado? Vai. Somos seres humanos, é possível, porém, a nossa atenção, o nosso cuidado é para gerar justamente os pontos positivos, os acertos. Por isso, esses acertos, eles fazem com que a nossa sociedade, a nossa comunidade educacional, ela venha a ganhar. E dentro da instituição educacional, o pedagogo tem essa missão. Uma missão que não é fácil, porém, é uma missão prazerosa, porque os resultados vêm, e bons resultados são esperados por cada um dentro da pedagogia. Skinner, ele traz para nós essa frase: a força de uma cultura está em seus membros. A força de uma cultura está em seus membros. Seus jovens são o seu mais importante recurso natural, sua maior riqueza. Portanto, Skinner quer nos abrir os olhos para dizer: olha, investir na educação, investir no pedagogo, investir no professor é investir em uma sociedade melhor, é investir em uma humanidade melhor. Nas palavras de Skinner, uma dada cultura deve partilhar com seus novos membros um acúmulo de habilidades, de conhecimentos e de práticas éticas e sociais. A instituição da educação destina-se a servir a este propósito. Educar é levar os novos membros de uma sociedade a apresentar comportamentos que sejam vantajosos para si próprio e para o grupo em momento futuro. Caros colegas, dentro da pedagogia, qual é o nosso propósito como pedagogo, como aquele que está no ambiente escolar, no ambiente empresarial ou no ambiente hospitalar, porque a pedagogia ela é uma área abrangente. E qual é a nossa missão dentro dessa instituição? É o planejamento, é o olhar diferenciado, é fazer com que todos cresçam, todos, sem exceção, que todos cresçam. Então, por isso, a pedagogia nos traz e nos desenvolve várias habilidades, vários caminhos que podem ser traçados. E esses caminhos, eles se unem lá no final, onde todos se abraçam e gozam dessa vitória, que é fazer com que todos saiam com êxito no processo. Uma política educacional deve aumentar a força de uma sociedade específica e da humanidade em geral, e, para tanto, deve responder de forma eficaz no que se refere a quem ensinar, quanto deve ser ensinado e ao que deve ser ensinado. E a resposta de Skinner é clara: deve-se permitir o acesso ao ensino à maior parcela possível de seus membros, ampliando-se o tempo de exposição ao conjunto de conhecimentos e habilidades das diferentes áreas do conhecimento. Aonde entra o pedagogo nesse processo? O pedagogo, ele está ali como um mediador. Não é o mediador que vai ensinar diretamente, mas ele é o mediador do processo entre o professor e o aluno. Nós não podemos esquecer que o professor e o aluno, eles são sempre o foco do ensino, da aprendizagem. A escola pode faltar outras coisas, mas se faltar o aluno ou o professor, o processo não acontece. E se faltar outros profissionais, o processo acontece com o aluno e com o professor. Porém, essa missão, essa função do pedagogo é fazer com que isso aconteça de forma mais clara, com uma didática melhor. Então, essa é a função. É a observação, ação,
observação, ação o tempo todo. Olha aí, embora administradores, diretores, coordenadores, técnicos tenham papel relevante no sistema educacional, o profissional fundamental no ensino é o professor, já que é ele que tem o contato direto com o aluno e é o responsável por planejar e disponibilizar as condições sob as quais o aluno aprende. Sua importância é tal que, se ele falhar, todo o sistema educacional falhará, pois falhará o ensino. Então, essa parte deixa bem claro para nós. O professor é fundamental. Se ele falhar, falhará o ensino. Porque ele não ensinou, consequentemente, o aluno não aprendeu. Então, por isso que o pedagogo deve estar ali, como um motivador de sonhos, alguém que cobre mesmo, porque nós sabemos que na prática existe o relaxamento, existe o comodismo, e o pedagogo ele não pode se acomodar, porque é ele que tem que estar em constante observação desse processo, fazer com que esse processo realmente aconteça e aconteça de forma positiva. A atividade de ensino não é, pois, aquilo que o professor faz, mas aquilo que é feito pelo professor para levar o aluno a atuar. A atividade de ensino é entendida como interação entre as ações do professor, indutoras, facilitadoras, as ações dos alunos, as ações do professor posteriores às ações dos alunos. Então é justamente isso. O professor, existe até o ditado que não se entrega o peixe pescado, se ensina a pescar. E essa é a missão do professor, ensinar os caminhos, receber de volta esse resultado. E dentro desse feedback, dessa comunicação entre professor e aluno, acontecer novamente a ação. Porque o aluno ele precisa caminhar. O professor ele deve induzir, facilitar, mostrar, mas quem vai caminhar mesmo, quem vai traçar o seu futuro é o aluno. Em outras palavras, para ocorrer a aprendizagem, o professor deve acompanhar a atuação do aluno, fornecendo-lhe esse feedback corretivo. Se o aluno apresenta o desempenho esperado, o professor deve evidenciar a correção do desempenho do aluno. E se o desempenho do aluno não correspondeu ao esperado, o professor deve mostrar não apenas o ponto em que foi inadequado, mas principalmente sugerir formas de o aluno apresentar o desempenho adequado. Esse é o feedback corretivo. Caros colegas pedagogos, nós precisamos fazer uma reflexão muito grande em relação a esse trecho e trazendo para nós o exemplo da avaliação. A avaliação, a prova que acontece mensalmente, que acontece quinzenalmente ou bimestralmente. Qual é a função mesmo dessa avaliação? É corrigir ou é dar uma nota, massacrar o aluno, desanimar o aluno? Qual tem sido realmente a intenção dessa avaliação? Então nós, como pedagogos, precisamos estar olhando, observando tudo isso, porque a avaliação ela tem um objetivo, primeiro, de correção, mas é uma correção para que haja uma melhora, para que haja realmente o aluno venha a aprender posteriormente. Se ele não conseguiu ir bem na avaliação, o professor ele não pode, se o professor tem a oportunidade de corrigir, precisa corrigir. Infelizmente, na maioria dos casos, nós percebemos que não há essa correção, mas há simplesmente gerada uma nota e por essa nota se mede o conhecimento do aluno. E não se pensa numa correção posterior, para que esse aluno possa melhorar. Então, nós como pedagogos, você como pedagogo, pedagoga, precisa observar isso, precisa estar atento a isso, porque é a nossa missão, a nossa função dentro do sistema. É fazer com que esse feedback, fazer com que essa correção ela aconteça de forma positiva. O aluno ele não pode sair sem aprender, e sai.
quando ele não quer aprender. Mas o professor precisa estar ali com a vontade também de ensinar. A formação de um docente competente, assim como a de qualquer outro profissional, médico, advogado, professor, não depende apenas da observação de um bom modelo profissional. Assim como observar a atuação de um excelente médico não garante a formação de um futuro médico competente. Observar a atuação de um excelente docente não garante a formação de um professor competente. Também não é apenas a experiência profissional que garantirá a formação competente. Trazendo isso para a nossa profissão, pedagogo, é contínua, é uma aprendizagem contínua. Nos diversos setores que nós estamos inseridos, é a aprendizagem contínua. E é a aprendizagem mesmo, errando, acertando, mas é sempre buscando o acerto que nós temos que fazer, e a aprendizagem vai acontecendo. A pedagogia, ela veio para organizar, ela veio para ajudar, para auxiliar os profissionais docentes, para melhorar o atendimento dentro do sistema educacional. Então, essa é a nossa linha de trabalho e nós aprendemos na prática. Aprendemos na prática, aprendemos nas diversas instituições, aprendemos nos diversos lugares, aprendemos com os diversos docentes, com os diversos discentes, os nossos alunos, e a pedagogia ela se aprende assim. Porque também ela não existe um método pronto, acabado para você atuar, para você colocar em prática naquele momento. É através da aprendizagem diária que nós também vamos obtendo as respostas para tudo isso. Epistemologia relacional. Segundo Becker, o conhecimento não nasce com o indivíduo, nem é dado pelo meio social. O sujeito constrói seu conhecimento na interação com o meio tanto físico como social. Bem, nós como pedagogos precisamos ser estudiosos de todos esses grandes teóricos que trazem para nós diversas experiências. Claro, eu posso concordar com Becker, posso concordar com Paulo Freire, posso concordar com Rousseau, posso concordar com um ou outro, ou até com todos. Mas é você também, pedagogo, que tem que traçar a sua linha de trabalho, baseado também na sua experiência, mas também em toda a teoria dos grandes estudiosos. Becker traz para nós aí no final e ele coloca que o indivíduo aprende por meio da interação social com o meio. Outros já vão dizer para nós que o indivíduo nasce e ele não vai precisar de muita coisa, porque já vem com o destino traçado, porque já vai acontecer na vida dele. Outro já vai dizer que é a influência da família, com a instituição, a outra instituição que ele vai estar interagindo. E assim nós vamos aprendendo no dia a dia também com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adultos, porque cada um vai se desenvolvendo da forma individual. A epistemologia relacional e o desenvolvimento de uma postura investigativa no processo de ensinar e aprender. Por meio de uma prática investigativa, o professor é capaz de reconhecer a concepção de ensino e aprendizagem que orienta o seu fazer pedagógico. O fazer pedagógico do professor, ele precisa ser acompanhado por você, pedagogo. Porque às vezes o fazer pedagógico do professor pode estar ultrapassado para aquele ambiente ao qual ele está lecionando, para aquela turma que ele está lecionando. Então o acompanhamento do pedagogo se torna importante, porque o fazer pedagógico de muitos professores podem ter estancado, parado em algum momento, e o próprio professor pode não ter percebido isso. E isso se chama didática, que é algo tão novo, mas que já traz para nós, assim,
um leque bem grande da sua importância dentro da educação. Costuma-se dizer que onde há educador, existe um educando, e onde há um educando, existe um educador. No entanto, educadores e educandos são aqueles que aprendem e ensinam mutuamente. Eles são os sujeitos da praxis pedagógica. Nós, como pedagogos, não dá para falar em pedagogia sem falar de Paulo Freire, este que está aí. E essas belas palavras podemos resumir dizendo o seguinte: a aprendizagem, ela acontece a cada instante. Nós aprendemos a todo instante, com tudo, com todos os nossos sentidos. Então, por isso, sejamos esses pedagogos que estejamos buscando sempre. Sabemos que estamos aprendendo a todo instante, mas precisamos selecionar essa aprendizagem para colocar em prática em favor de uma sociedade melhor, certo?